Vamos supor que exista uma ilha. Nós não sabemos onde fica essa ilha, mas é uma ilha. E não há como escapar da ilha. E na ilha, bem no centro, há uma colina e lá é seguro. Mas em todo o resto, há macacos devoradores de carne vagando por toda parte. Certo, o problema é que nessa ilha, os recursos de que você precisa para sobreviver, como árvores, comida e rios, estão onde os macacos estão. Certo, há um lugar seguro no centro, mas em todo o resto, se você quiser recursos, terá que enfrentar esses macacos. Eles são macacos devoradores de carne. Eles querem te matar, eles querem te comer. E há um número infinito deles. Agora vamos supor que um dia, por algum motivo, ok, não sabemos porquê, mas 100 homens com idades variando de 15 a 65 anos, certo? Eles são misteriosamente transportados para essa ilha em um local seguro. Eles vêm de diferentes países, eles não falam a mesma língua. Eles são de etnias diferentes. Todos são pessoas pobres em seus países. Eles não têm muita educação. Então eles estão lá e percebem rapidamente que a situação é totalmente desesperadora. Não há como escapar dessa ilha. Esses macacos estão por toda parte e são guerreiros difíceis. E a situação parece sombria. Eles nem sequer falam a mesma língua. Eles não têm uma cultura em comum. Então, nesse ponto, você imaginaria que eles se sentiriam sem esperança e simplesmente deitariam para morrer. Mas na realidade, o que acontece é o oposto. O que acontece é que, nessa situação desesperadora, eles encontram uma motivação, um propósito, um espírito de lutar uns pelos outros. E o que vai acontecer muito rapidamente, ok, e isso é realmente interessante, é que a primeira coisa que eles vão fazer é desenvolver uma língua comum. Eles não falam a mesma língua. Alguns falam chinês, alguns falam inglês, alguns falam espanhol, alguns falam russo, não importa. Eles vão desenvolver uma língua comum muito rapidamente. E então, com essa língua comum, eles vão começar a contar uns aos outros histórias de onde vieram. E então essas histórias se tornarão um mito comum, um mito fundador do motivo pelo qual eles estão ali. E eles passam a acreditar que Deus os escolheu para salvar o mundo. E é por isso que eles estão ali. Depois, com essa nova religião, eles começarão a desenvolver rituais para reforçar essa religião. Esses rituais incluem sexo, certo? Então esses homens terão relações sexuais. E o motivo disso é criar intimidade e laços entre eles. E haverá muitos rituais religiosos também. Outra coisa que eles farão é escolher um líder. São 100 deles. Eles precisam de um líder para organizá-los. Então podemos imaginar que durante a eleição da liderança, todos se levantam para falar agora. O homem que tem 65 anos, ele é sábio, ele tem experiência, ele tem estratégias, então faz um discurso muito poderoso, inspirando a todos e dizendo como eles podem sobreviver aos macacos devoradores de carne, certo? Então ele é realmente inteligente. De repente você tem um homem aqui em cima que tem 15 anos, ou 16, ou 17, certo? Ele não é articulado, ele não tem ideias. O que ele faz é o seguinte: ele fica de pé na frente de todos e é ousado, é corajoso e olha para todo mundo. Sem dizer uma palavra, ele mostra a mão para eles. Ele mostra a mão para eles. Então, do bolso, ele tira uma faca e corta a própria mão na frente de todos. E ele não chora. Ele apenas olha para todos como se nada tivesse acontecido. Deixe-me te fazer uma pergunta. Quem todos escolhem para ser o líder? A segunda pessoa, obviamente, certo? O homem que demonstrou sacrifício, compromisso e devoção aos outros. O velho tem ideias e ele se tornará o conselheiro do líder. Mas o líder é o homem que estava mais disposto a morrer por todos os outros. E assim, nessa situação, o mais corajoso entre eles virá e surgirá como o líder. E assim, o que vai acontecer é que essas pessoas, esses homens, ficarão extremamente inspirados e devotados. Mesmo sendo fracos, eles aprenderão a se tornar fortes. Mesmo sendo pobres e sem educação, eles aprenderão a ser sábios, inteligentes e estratégicos. Eles vão se transformar radicalmente e, no final das contas, o que acontecerá é a ideia de coesão. Coesão como irmãos. Coesão como uma família. Eles vão se entender, mesmo sendo de culturas diferentes. Mesmo tendo origens diferentes, eles vão se entender melhor do que entendem seus próprios filhos e suas próprias esposas. E essa coesão levará a algo chamado sincronicidade. Sincronicidade. Sincronicidade é quando as pessoas agem em uníssono, juntas, certo?
Então, um exemplo muito simples de sincronicidade é um time esportivo, certo? Quando você assiste a uma partida de futebol, como é que aquele time de futebol consegue trabalhar junto? Bem, por causa da sincronicidade, porque suas mentes são semelhantes. É o que chamamos de mente coletiva, e isso permite algo chamado telepatia. Eles conseguem literalmente pensar e agir como um só. Então, deixe-me dar um exemplo disso. Vamos supor que um deles, esses homens, estão dormindo, mas um deles se afasta para coletar lenha e então é atacado por macacos. Não importa se ele grita porque está longe demais. Seus companheiros saberiam que ele está em perigo? Saberiam, certo? E o exemplo aqui é, vamos supor que você é uma mãe e tem filhos, certo? E um deles vai para a França de férias, mas então, enquanto ele está na França, ele é atropelado por um carro e fica hospitalizado. Você, como mãe, saberia que seu filho está em perigo? Você sentiria isso? Ele não te ligou, você não sabe disso, mas no seu coração, você saberia? A resposta é sim, você saberia. Você sentiria que algo está errado, pegaria o telefone e tentaria ligar para o seu filho. Se você não conseguisse falar com seu filho, chamaria a polícia. Você não sabe o que está acontecendo, mas algo em seu coração lhe diz: preciso entrar em contato com meu filho. Ok? E é assim que funciona a mente coletiva. É assim que a sincronicidade funciona. Vejamos outro exemplo. Vamos supor que em um certo dia, vocês são 10 pessoas coletando lenha e de repente são atacados por 100 macacos carnívoros. Há uma ponte que vocês construíram, certo? É uma ponte de corda. 9 atravessam a ponte sem problemas, mas você é a última pessoa, certo? E todos os macacos estão prestes a cair em cima de você. E você sabe que se os macacos atravessarem, seus companheiros estão mortos. Então, o que você faz nessa situação? Isso mesmo, você corta a corda, certo? Você morre. Você não pensa sobre isso. Você simplesmente se sacrifica porque o que importa não é a sua vida. O que importa é a família. O que importa é o time. E sabemos disso porque, na guerra, o que muitas vezes acontece é que, em guerras de trincheira, o inimigo joga uma granada na trincheira, certo? Não há tempo suficiente para pegar essa granada e jogá-la para longe. Então, o que os soldados fazem é pular em cima da granada e absorver a explosão, assim se matando. Isso acontece instantaneamente. Ninguém pensa sobre isso. Você simplesmente faz, porque o que importa é salvar seus companheiros. E é isso que acontece. Desenvolve-se uma sincronicidade em que é quase como se vocês conseguissem ler a mente um do outro. E eles continuam fazendo isso por, 10, 20 anos. E então, de repente, ok? Vamos continuar o experimento mental. De repente, você é transportado de volta para o mundo real como se nada tivesse acontecido. Mas você tem memórias do que aconteceu, certo? Isso faz sentido? Ok. Você experimentou 20 anos de inferno na Ilha dos Macacos. Você desenvolveu a capacidade de trabalhar em conjunto e ter uma mente coletiva. Você está realmente energizado, realmente inspirado, realmente motivado. Você tem uma nova religião só para você. Agora, de repente, todos vocês são transportados de volta para o mundo real, para a sua vida antiga. E agora, o que aconteceria? Bem, o que aconteceria é que vocês, os 100, iriam querer se reunir novamente, certo? E vocês iriam compartilhar sua experiência, seus rituais, sua religião com seus filhos e netos. E rapidamente, com o tempo, o que vai acontecer é que vocês vão conquistar o mundo. Vocês se tornarão a elite secreta. O mundo é de vocês. Podem existir presidentes, podem existir pessoas famosas, mas secretamente são vocês os verdadeiros. São vocês que estão no controle. Seus filhos, seus netos, seus bisnetos herdarão esse legado e são eles que realmente controlam o poder no mundo. Isso faz sentido? Certo, tudo bem? Pergunta aqui. Quando chegar a hora, se essa pessoa realmente voltar para a realidade, e se nesse momento já houver um líder de elite, você é só um líder camponês, o líder? Certo, sim, essa é uma boa pergunta. Eu já te disse isso, tá bom? Na superfície, existem líderes, mas o verdadeiro poder está em vocês, ok? E eu vou explicar por quê, está bem? Bem, o que também é interessante é que enquanto você estiver nessa ilha, você desenvolverá certos rituais que são muito estranhos, mas importantes se você quiser manter a união. Bem, por exemplo, um ritual estranho é o ritual funerário. O ritual funerário. A ideia aqui é que quando alguém se sacrifica, vocês fazem um grande funeral para celebrar essa pessoa. E isso pode envolver vocês cortarem essa pessoa em diferentes pedaços e comerem essa pessoa, certo? Mas vocês vão desenvolver rituais realmente estranhos, certo? Isso faz sentido? Certo? Então, eu vou responder a sua pergunta. Por que esses caras estão no comando e não os verdadeiros líderes da sociedade? Mas primeiro,
quero dar a vocês algumas analogias históricas sobre isso, certo? Como vocês sabem que o que estou dizendo está correto? Bem, vamos olhar para certas analogias da história. Então, Esparta. Esparta é uma das sociedades militares mais famosas da história mundial. Esparta é uma cidade-estado na Grécia Antiga e talvez vocês já tenham ouvido falar de Esparta. Um filme sobre Esparta foi feito chamado 300. Não sei se vocês já assistiram ao filme 300, mas 300 é realmente sobre 300 soldados espartanos que lutam contra milhões, na verdade não milhões, mas centenas de milhares de soldados persas. A Pérsia está invadindo a Grécia continental. Eles lutam em um lugar chamado Termópilas, a Batalha das Termópilas, e esse é o desfiladeiro de entrada para a Grécia continental. Os gregos precisam manter essa posição se quiserem impedir a invasão. 300 soldados espartanos, apoiados por milhares de outros soldados gregos, fazem uma última resistência nesse desfiladeiro. Eles são sobrepujados pela invasão persa e, em vez de fugir, como a maioria das pessoas, os 300 soldados fazem uma resistência final. O líder deles é Leônidas e ele diz: lutaremos até a morte. Todos lutam até a morte e todos são massacrados. E os persas pegam a cabeça de Leônidas, cortam-na e a colocam em uma estaca para avisar os gregos: nós somos impiedosos. Eventualmente, os gregos, inspirados pelo sacrifício de Leônidas, vão repelir a invasão e destruir os invasores. Então, como é que chegamos a essa cultura, certo? Bem, o sistema educacional dos espartanos é realmente interessante. Na verdade, é bastante perturbador. É que os meninos mais velhos batem para valer nos meninos mais novos. Desde o primeiro dia, não há educação, eles não estão aprendendo nada. Tudo o que está acontecendo é que os meninos mais velhos estão apenas batendo para valer nos meninos mais novos. Mas como isso está acontecendo, nós chamamos isso de trote, certo? E isso, na verdade, acontece muito entre fraternidades e times esportivos. Quando eles estão apanhando, isso cria solidariedade. Isso cria irmandade. Então, esses meninos, que têm 5 e 6 anos, aprendem a amar uns aos outros, porque só ajudando uns aos outros eles conseguem sobreviver à brutalidade. Então, o que acontece é que, quando eles têm 11, 12, 13 anos, quando entram na puberdade, isso é muito interessante. Eles passam a ser orientados por um soldado mais velho. Um soldado espartano mais velho, que talvez tenha 28, 29, 30 anos. Mas ele tem uma família. Eles se tornam amantes. Eles fazem sexo um com o outro e isso constrói a solidariedade do grupo, certo? Então, durante a fase de trote, esses meninos aprendem a confiar uns nos outros. Eles aprendem a criar laços entre si. Durante a fase de mentoria, esses meninos aprendem a pensar como uma mente coletiva, certo? Eles aprendem a fazer parte de um grupo maior. Então, quando eles completam 18 anos, eles se formam, certo? E para se formarem, o que eles fazem é o seguinte. Eles têm uma missão. Então, os espartanos têm escravos chamados ilotas, certo? Essas são apenas pessoas que eles conquistaram e que agora trabalham como escravos nos campos para eles, certo? Eles são como servos. Então, existem muitas regras que regem os ilotas e uma delas era o toque de recolher. Portanto, se estiver escuro à noite, você não pode ficar fora de casa. Se você estiver fora de casa à noite, você pode ser executado, certo? Então, como missão de formatura, esses jovens soldados se escondem nos campos à noite, certo? Eles se escondem nos campos e esperam o sol se pôr, então já está escuro. E ficam à procura dos ilotas que estão voltando porque estão atrasados. E o que eles vão fazer é se aproximar sorrateiramente do ilota por trás e cortar-lhe a garganta, entendeu? Isso é basicamente um sacrifício. Ok? Sacrifício humano. Então, os espartanos também fizeram isso. É algo muito comum. E o que isso faz é construir coesão de grupo, levando à sincronia. Apenas existem milhares e milhares de cidades-estado na Grécia. Apenas Esparta fazia isso. E isso fazia com que todos achassem Esparta repugnante. Todos odiavam Esparta, mas isso mantinha Esparta unida. E então, isso fez de Esparta a potência militar dominante na Grécia naquela época, certo? O que aconteceu então foi que Tebas, outra cidade-estado na Grécia, passou a copiar o sistema espartano dos espartanos, certo? Mas eles tornaram isso voluntário. Então, então em Esparta você precisava ser da elite para fazer parte do sistema. Mas em Tebas, qualquer um podia entrar no sistema, certo? E eles chamavam o sistema de bando sagrado de 300 soldados. E eles eram, de novo, amantes, ok? Mas é muito importante que vocês entendam isso. Nessa época da história, não existia o conceito de homossexualidade. Era perfeitamente permitido. Ninguém se importava se você fizesse sexo com homens, animais ou qualquer outra coisa, ok? Não foi nada demais.
Isso ocorre muito mais tarde nos tempos modernos. Naquela época, isso não foi levado em consideração. A homossexualidade não foi considerada um conceito. Ok, se você estiver em campo, se estiver em guerra por anos e anos e não houver nenhuma mulher por perto, você vai fazer sexo com outros homens. É algo muito natural de se fazer. Ok, isso não significa que você seja homossexual, ok? Assim, o bando secreto de ladrões tornou-se a potência militar dominante depois de Esparta, sendo chamado de bando sagrado. E eles eram como a vanguarda, eram a linha de frente, seriam os primeiros na batalha e eram tão ferozes que seus inimigos fugiam. Então, o que aconteceu foi que a Macedônia copiou o sistema tebano. Quem é o macedônio mais famoso do mundo? Vocês sabem? O macedônio é o mais famoso. Você conhece o nome, mas talvez não saiba que é macedônio. Alexandre, o Grande, certo? O pai é Filipe II. Filipe II foi quem realmente construiu o maior exército do mundo, o exército macedônio. E foi Alexandre, o Grande, seu filho, quem pegou esse exército e conquistou a Pérsia. Certo, vamos aprender isso mais adiante. Mas Filipe II aprendeu tudo isso com Tebas. E a princípio, Macedônia e Tebas eram aliadas, mas Filipe II era muito ambicioso. Então ele começou a querer conquistar toda a Grécia continental. E em 338 a.C., na Batalha de Queroneia, a Macedônia lutou contra o comando de Tebas e Atenas. E a Macedônia destruiu Tebas e Atenas, certo? Porque a Macedônia basicamente copiou o sistema de Esparta e Tebas. Nesse ponto, a Macedônia deveria ter destruído todo o exército tebano e ateniense. Mas quando tudo estava perdido, a banda sagrada permaneceu no meio do campo. E eles bloquearam o avanço do ataque macedônio para que todos pudessem escapar de volta para as cidades. Eles não temiam a morte, eles acolheram a morte. Para eles, o que importava era a honra e o sacrifício. E é assim que se cria o maior exército no mundo. Ok? Faz sentido? Assim, essas analogias históricas dão credibilidade ao nosso experimento mental. Ok, agora vamos analisar uma questão. Por que esse sistema funciona? Certo, então vamos falar de teoria dos jogos. Teoria dos jogos. Teoria dos jogos é apenas o estudo de como vencer jogos, certo? É algo bem geral. Então vamos fazer um experimento mental e supor que há cerca de 1 milhão de pessoas no mundo, ok? Há 1 milhão de pessoas no mundo e todas estão tentando vencer o jogo umas contra as outras, mas apenas somente um pode vencer. Bem, de acordo com a teoria dos jogos, a melhor maneira de ganhar um jogo é, alguém sabe? Trapaceando. Trapaceando. Se você seguir as regras, nunca ganhará o jogo. Você precisa trapacear. E neste jogo, a melhor maneira de vencer é coordenando-se com outras pessoas, certo? Como cada um está jogando sozinho, se você conseguir trabalhar em equipe, isso lhe dará uma enorme vantagem sobre todos os outros, certo? O problema disso é que no momento em que as pessoas começam a se coordenar, isso força uma corrida armamentista de coordenação. Então, talvez esses poucos já estejam juntos, esses 4 agora são forçados a trabalhar juntos, o que agora força esses 5 a trabalharem juntos, certo? Então, se você for o primeiro a trabalhar em equipe, você acaba se dando mal no processo. Portanto, se você trapacear, tem que trapacear em segredo, certo? Você precisa se coordenar sem que as pessoas saibam que vocês estão realmente se coordenando juntos. Vocês têm que conspirar em segredo, ok? E existem diferentes maneiras de colaborar secretamente, ok? Então vamos ver alguns exemplos. Então a família é um exemplo, certo? De coordenação, sincronia. Outro exemplo é a religião. Bem, se você tiver um líder, certo? Se você, tiver uma raça ou etnia semelhante, você tem um idioma semelhante, ok? Esses são exemplos de como você pode fazer com que as pessoas se coordenem. O problema é que tudo isso é óbvio para as pessoas, o que as força a fazer a mesma coisa, entendeu? Mas existe uma estratégia que você pode usar para se coordenar secretamente e derrotar todos os seus inimigos. E essa estratégia se chama transgressão. Transgressão. A quebra de tabus. A quebra das normas sociais. A violação das leis sociais. Transgressão. Ok? Vamos então estudar esse conceito. Tudo bem. Então, a ideia é que, a teoria é que quanto mais você transgride, certo? Este é o nível de transgressão. Maior é a sua coesão, o que leva à sincronicidade, certo? Essa é uma teoria que quero propor para vocês. Então, transgressão, quero dizer, é uma ideia muito simples. Você está infringindo as regras, certo? Você está trapaceando e, portanto, todos querem te colocar na prisão, o que significa que a única maneira de você sobreviver é mantendo o segredo entre o seu grupo, certo? Quais forças promovem a coesão? Faz sentido, certo?
Vivemos isso em todos os aspectos da sociedade, certo? Então, a forma mais básica de transgressão é simplesmente brincar ou fazer uma pegadinha, certo? Então, por exemplo, vocês, 6 de vocês, decidem. Quer saber? Vamos pregar uma peça na escola. Vamos cobrir todas as salas com papel higiênico. É uma brincadeira, é uma pegadinha. Mas, obviamente, vocês não querem ser pegos porque a escola vai punir vocês e essa brincadeira, essa pegadinha, vai tornar vocês mais coesos, certo? Porque agora vocês têm um segredo entre si. E se alguém trair, todos vocês estão ferrados. Isso faz sentido? Essa é a lógica. Outra coisa que é realmente interessante é que quando você transgride, quando você quebra um tabu, você se sente empoderado, se sente livre e isso se torna viciante, certo? Você enche a escola de papel higiênico. Você pensa, isso foi muito divertido. Por que foi divertido? Porque você quebrou as regras. Você sente, eu sou mais poderoso do que meu professor. Então você continua fazendo cada vez mais esse tipo de coisa, certo? Aí talvez você pense, ei, vamos à loja roubar um doce. Esse doce pode custar $1. Nada, certo? Mas você tenta e fica apavorado. Você é tomado pela dúvida, você é tomado pelo medo. Desculpe, então, este é o som que nos indica que devemos fazer uma pausa. Mas, de novo, não fazemos pausa nesta aula, ok? Então peço desculpas. Não vamos fazer uma pausa. Vamos continuar, ok? Mas é exatamente esse o som, ok? Então você está apavorado porque sua mãe, seus professores, todo mundo te disse, roubar é errado, certo? Mas quando você realmente vai e faz isso, como se sente? Você se sente energizado, você se sente livre. Você se sente empoderado, E se seus amigos que estão com você, como a amizade se torna muito mais unificada, muito mais coesa, muito mais sincronizada. Faz sentido? E agora que você quer aprender, vamos quebrar mais regras. Vamos ver o que acontece quando quebrarmos cada vez mais regras. E você continua porque é viciante. E por fim, existe uma transgressão que é o tabu supremo, que é qual? Vocês sabem? Sim, certo? Esse. Certo? Conseguem imaginar uma transgressão pior do que esta? É por isso que fazem isso, porque sentem que isso lhes dá poder, libera energia. Eles fazem isso porque acreditam que, ao fazer isso, liberam energia divina. E quando você realmente fizer isso, ok, pessoal, eu não estou dizendo para vocês fazerem isso, ok? Por favor, não faça isso, está bem? E por favor, lembrem-se, ok? Isto é maldade. Não deveríamos estar fazendo isso. Mas quando você realmente vai e faz isso, aqueles que conseguem fazer sentem como se estivessem agora inundados, como se agora estivessem preenchidos com energia divina. Eles encontraram o segredo do universo. Eles encontraram o poder supremo do mundo. Outra transgressão, que não é tão grave, mas ainda assim é bem ruim, é a ideia de incesto, certo? E existem sociedades secretas por aí, pessoal, que fazem isso. E sabem de uma coisa, pessoal? Eu odeio dizer isso pra vocês, ok? Mas eles fazem isso em público, na frente de todo mundo, porque isso cria tanto unidade de grupo, sincronicidade e libera na mente deles energia divina. Eles agora têm acesso a Deus. Se você quer saber o que as sociedades secretas fazem, bem, é isso e isso, ok? E novamente, há apenas um pequeno grupo de pessoas, mas agora sabemos por que essas pessoas controlam o mundo. Porque eles conseguem guardar segredos, porque são mais motivados do que todos os outros e conseguem trabalhar juntos de uma forma que lhes permite alcançar o poder supremo. Esses líderes, você vê, certo? Esses líderes, você vê, eles são fantoches, são apenas o rosto. O verdadeiro poder está nos segredos. Sociedades praticam esses rituais. E, novamente, não estou dizendo que isso é a verdade, só estou dizendo que essa é uma teoria possível sobre como o mundo funciona, certo? Porque isso é uma classe de especulação. É uma classe de teoria. Não pense que isso é a verdade, ok? Mas você pode pensar em como isso funciona e se perguntar, isso explica o mundo? Certo. Então, tendo explicado isso, o que quero fazer agora é entrar na teoria do porquê isso está acontecendo, ok? Então, se você conversar com essas pessoas e elas forem honestas com você, elas vão te dizer isso. Quando fazemos isso, acessamos Deus e Deus nos dá poder divino. Porque eles são supersticiosos e são estúpidos, ok? Só porque eles são a elite, só porque são pessoas poderosas, não significa que são inteligentes. Na verdade, eles são meio estúpidos se você realmente os conhecer, certo? Mas eu vou explicar como esse sistema funciona. E quando eu te explicar, vai fazer sentido. Ok, mas está claro até agora o que está acontecendo, pessoal? Tudo bem? Eu sei que isso é perturbador e sei que provavelmente serei banido do YouTube por isso, mas é importante que façamos isso, ok?
Certo? Então agora eu expliquei isso. Alguma teoria sobre por que isso está acontecendo? Como é isso? A transgressão é capaz de liberar energia divina. Ok, então, Kant, vamos olhar para alguns grandes pensadores. E, eles são realmente pensadores profundos. E vamos nos aprofundar. Vamos falar mais sobre eles neste semestre, mas vou apresentá-los agora. Certo? Então, Kant, lembrem-se, desde a primeira aula, Kant tinha uma teoria de como o mundo funciona. Não existe uma realidade objetiva que possamos ver. Certo? Então, antes, a suposição era que simplesmente absorvíamos a realidade. Mas Kant diz que somos ativos. Desculpe, aguardaremos isso. Assim, Kant afirma que somos participantes ativos da realidade. Como? Bem, porque nossos cérebros são filtros. Adicionamos espaço e tempo à realidade. O espaço e o tempo não existem fora de nós, ok? Assim, a realidade objetiva é chamada nomana. As coisas em si mesmas. Não se preocupe com esses nomes, mas essa é a realidade objetiva. O que acontece é que, por causa dos nossos filtros, interagimos com os fenômenos, e isso cria algo chamado fenômenos. As coisas que vemos, os fenômenos. E esse é o mundo que conhecemos. Os fenômenos nós nunca, jamais poderemos conhecer. Essa é a teoria de Kant. Isso foi confirmado pela neurociência. Então, basicamente, esse é o modelo mais preciso do mundo que temos. O problema, porém, é que a concepção de mundo de Kant cria 3 perguntas, certo? A primeira pergunta é, o que é um nômeno? Kant diz que nunca poderemos saber, mas mesmo assim queremos saber, ok? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, então, é, quem nos deu esses filtros, certo? De onde vêm nossos filtros? Como funciona a nossa mente e quem a criou? Essa é a segunda pergunta. A terceira pergunta é, se todos nós vemos o mundo através de nossas próprias lentes, como sabemos que estamos vendo o mesmo mundo? Como as nossas percepções do mundo se alinham, certo? Então Kant cria esses problemas. Hegel, que vem depois de Kant, Friedrich Hegel, aliás, propõe uma solução para isso, para esses 3 problemas. E o que ele diz é o seguinte, e isso é muito importante para entendermos. O númeno é o Geist. O Geist é difícil de traduzir. Normalmente traduzimos como espírito, certo? Então, o que Hegel está dizendo é que o mundo espiritual é o que cria o mundo material. Nós somos apenas a casca. O que realmente importa é o mundo espiritual. Agora, é muito importante entender o conceito de Geist, certo? E, novamente, é alemão, mas não existe uma tradução real para o inglês. Então, é melhor ver Geist como uma combinação de 3 palavras que derivam de Geist, certo? Essas 3 palavras são Ghost, Geyser e Geist. Então, essas 3 palavras em inglês são derivadas da palavra alemã Geist. A maioria das palavras em inglês são, na verdade, de origem alemã. Desculpe, não são exatamente as palavras, mas são muitas palavras, ok? Tudo bem. Ghost é apenas uma realidade paralela que existe ao lado da nossa, certo? Um mundo espiritual. Esse é o primeiro conceito. Geyser é simplesmente uma força que está explodindo, se transformando ou se expandindo. Assim, esse espírito está em constante expansão e transformação. Geist significa a essência das coisas, o âmago das coisas. Então, a verdadeira realidade do mundo é o Geist, não o que vemos, mas o que é invisível para nós, certo? Essa é a ideia do Geist. Isso faz sentido? Agora, com o Geist podemos responder às 3 perguntas. O nomeno, o mundo real, é espiritual, não material. É o Geist que nos dá esses filtros e como todos vemos o mundo através do Geist, enxergamos o mesmo mundo, certo? Então agora isso cria outro problema, que é, de onde veio o Geist? O que é o Geist? E aqui, vamos olhar para Platão e Dante. Então, novamente, essa é uma teoria realmente profunda e vamos nos aprofundar mais nisso ao longo do semestre, mas eu só quero primeiro apresentar essa ideia para vocês agora, tudo bem? Isso vem de Platão e de uma religião chamada gnosticismo, os gnósticos. O gnóstico significa apenas conhecimento. Certo. Então no começo, o Big Bang, a força é a mônada. Existem nomes diferentes para essa coisa, ou laço. Pense nisso como um Deus supremo, ok? O Big Bang. A força como a do Sol, quase, entendeu? O Sol espiritual do universo. O laço funciona através da respiração. Ao respirar, ele vibra seu poder divino e, por meio disso, cria novos seres chamados díades. Díades são simplesmente pares de forças. Essas dietas, então, criam realidades diferentes, certo? Então, diferentes realidades estão sendo criadas através dessa inação e, eventualmente, você chega à Terra, certo?
Ou seja, o que Platão e os gnósticos estão nos dizendo é que o Geist é um mundo com múltiplas camadas e dimensões, ao qual temos acesso o tempo todo. Isso faz sentido? E a Terra, como a vemos, é apenas a camada mais externa deste universo. Isso está claro para vocês, certo? Então agora a pergunta é: qual é o propósito da vida no mundo? E o que Platão diz é que o propósito da vida neste mundo é retornar à mônada. Certo? E adivinhem, pessoal? Esse é, na verdade, o arcabouço de muitas religiões, incluindo o hinduísmo e o budismo. É nisso que os hindus e os budistas também acreditam. Nirvana é retornar à mônada. Não sei se vocês já estudaram religião antes, mas essa é a ideia. Então, o que Platão diz é que, por meio da busca pelo conhecimento, da filosofia, do amor ao saber, você pode retornar à mônada. Dante, e nós vamos estudar Dante em profundidade mais adiante, certo? Mas Dante tem outra solução. O que Dante diz é que a mônada é o amor. A mônada, por criar as coisas, sua centelha divina emana por todo o universo. Então, há uma centelha divina em nós, e essa centelha divina é chamada de amor. Por isso somos capazes de amar as pessoas. Mães amam seus filhos. Vocês se amam por causa dessa centelha divina em vocês. E quanto mais você ama, mais você retorna à mônada. Certo, então, Platão diz, busque o conhecimento. Dante diz, busque o amor. Então agora a questão é, tudo isso parece muito bom, mas por que o mal acontece no mundo? Certo? Qual é a origem do mal? Certo? É interessante. Certo, você tem essa teoria do universo, mas então a questão é, por que as pessoas fazem coisas ruins? Por que existe sacrifício no mundo? Por que as pessoas fazem todas essas coisas ruins e não só saem impunes, como também controlam o mundo? Essa é uma pergunta importante, não é? Para Platão, portanto, a resposta é muito simples. Este mundo não importa. Quem se importa se eles controlam este mundo? É um mundo falso, de sombras. Ignore-os. Apenas foque na busca pelo conhecimento, porque isso permite que você se torne um com a mônada, certo? Quem se importa com este mundo, dê a eles o que querem. Dê a eles o poder, a fama, o dinheiro deles. Quem se importa? A resposta de Dante, na verdade, é muito interessante, certo? Essa é a resposta de Platão. Não importa. Este mundo não importa. Quem se importa no mundo é uma prisão. Dante, na verdade, propôs algo diferente. Ele diz, se a mônada é amor, o amor é confiança. Então, a mônada nos ama. E como resultado, a mônada nos dá o livre-arbítrio. Agora, o livre-arbítrio pode levar a coisas ruins, por exemplo, este mundo, mas ele não tem escolha quanto a isso. Porque para ele, interferir significa tirar o nosso livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é o maior presente que ele nos deu, certo? Mas, de vez em quando, o que ele faz é enviar mensageiros ao nosso mundo para nos lembrar de que há uma centelha divina em nós e que podemos ativá-la e alcançar uma consciência maior. E esses mensageiros são Platão, Dante, certo? Jesus, certo? Isso faz sentido? Então, de vez em quando, a mônada vai enviar, Furthergeist, certo? A mônada vai implantar ideias nessas pessoas que então nos dirão a verdade, mas cabe a nós escolher acreditar ou não, porque a mônada nos deu o livre-arbítrio, certo? Então, para Platão, o que importa é a busca pelo conhecimento. Para Dante, o que importa é a busca pelo amor, amar uns aos outros incondicionalmente. E é isso que eles nos dizem. O que o sistema também nos diz é que os poderosos querem negar esse sistema, certo? Porque se eles controlam a Terra, o mundo falso, eles querem torná-lo o mais real possível. Isso faz sentido? Essa é a fonte do poder deles. Eles acreditam que a única coisa que importa é o mundo material, a prisão em que vivemos, e é por isso que temos a ciência. A ciência é a negação do mundo espiritual e a validação do mundo material. Se você não pode ver, deve ser falso. Então é assim que o poder funciona. Agora, a transgressão funciona nesse modelo porque a transgressão permite que os poderosos se alinhem a uma certa parte desse universo, certo? Porque neste universo também existem forças malignas. Isso faz sentido? Então, por exemplo, a metáfora é, pense na internet, certo? Bem, existem milhões e milhões de sites, e por meio da transgressão, ao cometer o mesmo ato maligno, o que os poderosos fizeram foi acessar o mesmo site, certo? E porque eles acessaram o mesmo site, isso permite a sincronicidade. Isso permite que eles se comprometam, que pensem da mesma forma e que se comportem da mesma maneira, ok? Tudo bem. Essa é a teoria geral e, novamente, tudo isso é especulação. Não estou dizendo que isso seja verdade, mas estou lhe dando uma estrutura para trabalhar e entender melhor por que as coisas acontecem.
Estamos apenas especulando. Estamos usando nossa imaginação aqui, certo? Bem, eu sei que é muita coisa, mas Kant, Platão, Hegel, Dante, vamos nos aprofundar muito mais nisso ao longo do semestre. Ok. Alguma pergunta, pessoal?